E aí galera, tudo bem? Esse aqui é meu segundo vídeo nesse canal, que é o The Outsider Brasil, que a minha ideia é trazer para vocês uma visão diferente de alguém que não está mais no Brasil há muito tempo, mas que está aqui nos Estados Unidos e se sente um outsider, tanto quando está no Brasil, quando vai para o Brasil de férias, ou aqui porque eu não fiz parte dessa cultura durante a minha vida inteira. Então, eu sempre me sinto como ali deslocado, nunca me sinto 100% parte, nem daqui nem do Brasil mais. E o que eu quero falar hoje para vocês é a pandemia de estupidez que a gente está vendo no mundo nos últimos 3, 4, 5 anos principalmente, e que está cada vez mais forte, né? E eu vou ler algumas coisas aqui que eu anotei de coisas que a gente escuta na internet e que está ganhando cada vez mais força e cada vez mais gente acredita nisso, mesmo você tendo toda a evidência científica de que aquilo ali não é uma verdade. Então deixa eu pegar aqui algumas, tá? A Terra é plana. Barack Obama não é americano. É só uma gripezinha. Vacinação causa autismo. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Essa eleição é uma fraude. Morre mais gente de engasgamento do que vai morrer de Covid. E o número de mortes de Covid são todos falsos. Se você tirar assassinato, atropelamento e todos os outros, não morreu ninguém de Covid, ou morreu muita pouca gente de Covid no mundo inteiro, e todos os números são inflados. E por que eu coloquei esse aqui? Você fala, pô, você está falando isso porque quer falar mal do Trump, quer falar mal do Bolsonaro, não sei o quê. Não, eu estou falando isso porque são as coisas que a gente está falando nesse momento na internet. Já que o Bolsonaro é o líder no Brasil e o Trump é o líder aqui nos Estados Unidos, quando você vira líder, você vira vidraça, né? Então todo mundo vai jogar pedra, inclusive eu que estou aqui fazendo esse vídeo. E eu peguei essas daqui porque todas essas notícias aqui, todas essas afirmações, você tem milhões ou dezenas de indícios de que elas não são verídicas. Mas as pessoas cada vez acreditam mais nisso. Eu lembro quando começou a Covid lá atrás, eu fiz um vídeo no meu outro canal, na qual eu achava que não era alguma coisa tão perigosa assim, que estavam falando em fechar alguns escritórios aqui. Eu falava, mas cara, será que é tudo isso? Por quê? Porque eu não tinha informação ainda. Aí, 2 semanas depois, o Google decidiu fechar o escritório. E aí, 2 semanas depois do Google, o escritório que eu trabalho decidiu fechar as portas e todo mundo trabalhar de casa. E aí, 1 semana depois, o estado da Califórnia inteiro declarou que estava fechando, estava fazendo lockdown. Então, assim, quando a gente não tem informação, a gente tem uma tendência natural de achar que aquilo ali não é verídico, né? A questão hoje que a gente está é indiferente, a gente está numa pandemia de estupidez, essa que é a grande palavra, que não importa o quanto você mostra de evidência que aquela afirmação não é verdadeira, a pessoa continua com a convicção dela. Da eleição aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que foi o que fez eu fazer esse vídeo, eu fiz até uma enquete no meu canal principal, o Eduardo Matos, vou até deixar o link para quem quiser lá ver, e eu achava que a grande maioria do meu público iria dizer que não tem fraude na eleição dos Estados Unidos, ou que as fraudes não alteram o resultado da eleição. E eu fiquei surpreso que 54% das pessoas que acompanham aqui no meu outro canal, que me conhecem, que acreditam nas coisas que eu acredito, pelo menos eu achava isso, né? 54% acham que sim, teve fraude e que o Donald Trump é o vencedor da eleição americana, mesmo ele tendo perdido por 6 milhões de votos. Mesmo ele indo lá falar todo dia que a eleição é uma fraude, e ele sendo presidente da República, o FBI e a CIA estarem do lado dele, o FBI e a CIA já dizendo que não teve fraude nenhuma, que não teve nenhuma manipulação de resultado, e todos os processos que ele tem colocado na justiça ele tem perdido, porque ele não tem uma evidência real de fraude, de que altere o resultado, e quando ele tem alguma evidência de alguma fraude, alguma coisa como, por exemplo, 10 votos ou 20 votos, e aí a maior parte dos processos deles, a maior parte não, na verdade todos os processos deles já caíram, você vê esse tipo de coisa fato. Por quê? Porque ele vai e fala que tem uma fraude, e por ele ser o presidente da República, a responsabilidade da voz dele em grande parte da população é muito violenta. Assim, se eu virar para você e perguntar quem você votou para prefeito na tua cidade, que importa muito mais na tua vida do que até o presidente da República, há 10 anos atrás você não lembra. Se eu te perguntar para quem você votou para governador na penúltima eleição, não na última, mas na penúltima eleição, talvez você também não lembre. Mas se você é um cara que nem eu, que não gosta do PT, você muito provavelmente vai lembrar que você não votou nenhuma vez pro Lula e não votou nenhuma vez para Dilma. Como eu não votei nenhuma vez pro Lula, nenhuma vez para Dilma. Então, assim, presidente da República, provavelmente, eu lembro desde a minha primeira eleição a presidente que eu votei no Fernando Henrique Cardoso. Então eu sei exatamente em cada eleição para quem eu votei para presidente.
o poder do presidente da República no que ele fala é devastador e as pessoas não têm esse sentimento. Acha, não, o cara falou. Não, sabe que é o jeitão do Trump, é o jeitão do Bolsonaro. Eles falam assim, mas eles não querem realmente dizer isso, né? Que nem eu falei aqui, é só uma gripezinha. Não é só uma gripezinha. Aqui nos Estados Unidos já morreram 260 mil pessoas da gripezinha da Covid. Se a gente pegar o pior ano de gripe aqui nos Estados Unidos, morreram 61 mil pessoas, que foi em 2014. 61 mil. Esse ano, de março até agora, a gente ainda está em novembro, já morreram 260 mil. E as pessoas ainda acham que não é tudo isso. O Trump veio e falou que ia passar, que na Páscoa ele queria reabrir todas as igrejas. Depois ele veio e falou, não, agora hora que chegar o verão, vem o calor, o vírus vai embora. Aí depois que veio o calor e o vírus não foi embora, ele começou a falar que a vacina ia sair antes da eleição. Já passou a eleição, já passaram 20 dias da eleição, a gente ainda não tem vacina. Se tudo der certo, a gente vai começar a ter as primeiras doses da vacina aqui nos Estados Unidos em janeiro. As primeiras doses da vacina vão ser vinculadas com uma quantidade muito pequena da população, que é policial, bombeiro, profissional da saúde. Aí depois vão ser para os mais velhos, depois vai para a população inteira. Então aqui todas as estimativas dizem que se tudo der certo, a população inteira vai estar vacinada até o final do ano que vem, né? E aí, com tudo isso, vem os antivacinas, né? Que vacina causa autismo, eu não vou tomar uma vacina que não foi testada suficientemente, eu não vou... E aí a situação ainda fica ainda pior, né? Então, assim, o que eu quero que vocês lembrem, e eu quero que vocês pensem nesse vídeo, é que, assim, a gente não tem informação hoje, é muito mais uma desculpa da gente não querer entender algo do que realmente falta de acesso. A gente nunca viveu num mundo tão livre na liberdade de expressão e tão livre na busca pelo conhecimento. A gente nunca viveu, né? Para vocês terem ideia, a primeira grande revolução que aconteceu foi a revolução da prensa mecânica de Gutenberg, né? Porque você começou a ter, as pessoas poderem ter acesso à Bíblia. A Bíblia era uma coisa que uma pessoa tinha numa cidade, de 20 mil pessoas. A Bíblia era feita à mão. Quando veio a prensa, você falou, agora eu posso ter a Bíblia por mais pessoas. E aí, não só a Bíblia, como outros livros, né? Então, livros começaram a ser distribuídos a partir daquele momento, que não tinham mais que ser copiados ali à mão, né? Então, foi a primeira grande revolução do mundo nos últimos 600 anos. Foi a prensa. Depois veio a Revolução Industrial e aí assim por diante. Mas e a de hoje é a da internet. A internet é realmente revolucionário. Mas a gente chegou num ponto que essa pandemia de estupidez que a gente está vivendo é uma coisa que eu acho que ninguém imaginava que a gente passaria por isso. As pessoas têm acesso irrestrito à informação, mas elas não querem ter acesso irrestrito à informação. Elas querem ter acesso irrestrito à autoafirmação. Então eu acredito numa coisa e eu quero me basear, eu quero ter cada vez mais evidência do que o que eu penso está correto. Para vocês terem ideia, há 50 anos atrás, 94% da população americana acreditava que a Terra não era plana, que a Terra é um globo, né? Hoje, se você perguntar numa criança de 18 a 25 anos, 68% acreditam que a Terra é um globo. 68%. Por quê? Porque elas veem cada vez mais teorias da conspiração no YouTube ou influencers falando que a Terra é plana. E elas questionam isso. Então, elas não questionam se a Terra é plana ou se a Terra é um globo. Elas realmente acreditam que a Terra é plana e que tudo isso não passa de uma grande conspiração. Então, assim, a gente chegou num ponto que essa pandemia de imbecilidade chegou a níveis que eu acho que nunca ninguém imaginou. De questionar a ciência de forma irrestrita, e você não questiona a ciência com um contra-argumento. Você questiona por simplesmente questionar. Assim como o Trump está fazendo a eleição agora, né? Ele questiona simplesmente por questionar, porque ele tem essa liberdade de expressão e ele tem essa liberdade de comunicação, né? Que ele não tinha. Antigamente, se um presidente falasse um absurdo como esse, as TVs iam simplesmente tirar o cara do ar, e iam dar visibilidade para um negócio desse. Hoje em dia, não. Hoje em dia é o contrário. O cara pega o Twitter dele e aí vem um cara
faz um vídeo, que nem eu tô fazendo um vídeo aqui com o meu celular, em cima de uma torradeira na cozinha, e coloca no ar, e um vídeo desse ganha 10, 20, 50, aí outra pessoa cria um vídeo igual, e aí vira 500, que vira 5 mil, que vira 500 mil, que vira 5 milhões. Então, assim, eu não tô falando que a gente não deve questionar as coisas que vêm pra gente, tô falando exatamente o contrário. Mas a gente tem que questionar, não se autoafirmar. E hoje a gente tem uma idolatria muito grande por personalidades externas, né? Eu acho que sempre teve isso, mas você sempre tinha aquela, como que eu posso dizer? Aquela idolatria de alguém em tal coisa. Então vou dar um exemplo, eu estava até conversando com um amigo meu agora há pouco. Quando eu era criança, eu era fissurado pelo Ayrton Senna. E eu acho que ele foi um dos grandes esportistas do mundo hoje. Mas talvez, se o Ayrton fosse o Ayrton Senna hoje, no mundo de hoje, com mídia social e tal, talvez eu não tivesse essa idolatria aqui por ele que eu tinha quando eu era criança. Porque eu veria um cara muito mais humano, falando muito mais das opiniões dele, das coisas dele, e talvez eu não tivesse esse vínculo com ele que eu tinha no esporte. Assim, para mim, Ayrton Senna é sinônimo de vitória em tudo que ele passou. Em tudo que ele passou. Talvez ele fosse um grande filho da puta fora daquilo ali. Na verdade, não é. Do Senna a gente tem muito livro, tem muita coisa boa, falando muita coisa boa dele. Mas imagina que ele fosse um grande filho da puta, né? Vou dar um exemplo. Fernando Alonso é um cara que eu admiro extremamente como piloto, mas eu não admiro tanto assim como pessoa. Por quê? Porque hoje, com as mídias atuais, você tem muito mais acesso à vida daquela pessoa ali por onde ele passou. Muito mais gente falando dele, muito mais gente contando as histórias sobre aquela pessoa. Você tem muito mais acesso à informação do que você tinha e você tem uma visão muito maior dessa pessoa, né? Então, o que eu quero pedir para vocês é para vocês pensarem bastante nesses pontos que eu coloquei aqui, né? Será que é só uma gripezinha? Será que essa eleição é realmente uma fraude, sendo que os únicos dois processos... Deixa eu dar só um exemplo da fraude, né? Na Pensilvânia, que é o estado que o Trump tá assim, massivamente tentando virar para o lado dele, e que é um estado que, teoricamente, é um estado republicano, só tem 2 processos de fraude eleitoral que foram realmente validados e comprovados até agora. E os 2 casos de fraude eleitorais que foram para frente foram de republicanos que tentaram voltar com o ballot do pai morto ou da mãe morta, votando pro Trump, tá? Então esses são os 2 casos de fraude comprovados da Pensilvânia até agora. Alguém votando pro Trump e não pro Biden. Então assim, é muito engraçado. E tudo isso, a eleição é uma fraude, mas é uma fraude só de um lado. Porque do lado do Trump é tudo perfeito, né? Mas aí quando você vai ver as evidências, o que... É aquela história, né? Fala o que os outros vão fazer, mas na verdade é o que você quer fazer, né? Então a gente vê muito isso, né? A pessoa fala uma coisa de alguém, mas na verdade ela tá fazendo aquilo ali. E do Trump a gente tá começando a ter evidência do contrário agora, que tem muito trumpista que tá fazendo exatamente o que ele falou que os democratas iam fazer para ganhar a eleição. Então assim, ele joga a ideia falando que o outro vai fazer... Aí você pega e faz também para ajudar ele. Você tá me entendendo? Foi mais ou menos foi uma boa estratégia. Pensando agora, olhando os processos, foi uma boa estratégia do Trump se ele quer vencer de qualquer meio, né? Mas é isso aí, galera. Como eu já falei no primeiro vídeo aqui, os vídeos aqui não vão ter edição. Eu pego esse vídeo no celular, jogo no ar agora. Se você for na página inicial desse canal, você vê os meus outros canais, né? Tem os outros canais aqui. Vai lá, me segue no Instagram, no Twitter, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau!